vencer na timidez. Meu nome é Regiane. Bom, gente, nós estamos aqui novamente. Semana passada nós tentamos fazer a live do 30 semanas. E infelizmente nós não conseguimos por conta de que caiu a conexão no Facebook, que haviam muitas lives sendo feitas no mesmo tempo. E nós não conseguimos terminar nós. Por isso eu estou aqui novamente para falar com vocês a respeito do programa 30 Semanas. Então sejam bem-vindos todos vocês. Já estou vendo algumas pessoas aqui. A Simone, oi Simone, a Paz, boa noite. A Carol, Fernandes Freitas, sejam todos muito bem-vindos. Bom, quero começar aqui essa live compartilhando com vocês um versículo base do 30 Semanas, que está lá em 2 Coríntios 1, do 3 e 4. O título desse versículo diz assim, olha que interessante, a ajuda de Deus nos sofrimentos. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Que coisa mais linda, né? É bem atual para os nossos dias de hoje, tudo isso que a gente vem passando, tudo que a gente vem sofrendo aí, com todos esses acontecimentos por conta do Covid-19. E hoje, 31 de março, era para a gente estar começando 30 semanas, dando início ao nosso ciclo do ano de 2020. Infelizmente, a gente não vai poder começar agora, porque a gente entende que é necessário realmente acatar o que as autoridades, o que os especialistas têm orientado a gente a fazer. Então, nós não vamos poder começar agora no dia 31 de março. Nós, então, temos aí uma data prevista para início do 30 Semanas 2020, aqui na Igreja Evangélica Rio da Vida, em São Caetano do Sul, para o dia 2 de junho. Porque a gente está considerando o que os especialistas estão dizendo, que daqui a 2, 3 meses, essa curva de infecção ela vai achatar. E aí talvez a gente consiga. Quem sabe até antes, né? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, eu creio. Bom, mas você que está assistindo essa live, você sabe o que é o programa 30 Semanas? Para explicar melhor o que é o programa, eu vou começar dizendo o que o programa 30 Semanas não é. O 30 Semanas não é um processo de autoajuda. 30 Semanas é um processo que funciona somente com a ajuda do alto. Porque ele é um programa baseado em princípios terapêuticos e ensinamentos de Jesus Cristo. E nós dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus nesse processo. Nós não dependemos da nossa ajuda própria, mas da ajuda de Deus e do Espírito Santo. O 30 Semanas não é um processo de regressão, como muitos podem imaginar, pensar. Ele é um processo em que a gente fala sobre as fases da nossa vida, infância, adolescência, fase adulta, mas de uma forma consciente. Nós não utilizamos nenhum método de hipnótico, nem sugestivo. O que nós usamos é a palavra de Deus. O que norteia o programa 30 Semanas é a palavra de Deus, são os ensinamentos de Jesus Cristo. O 30 Semanas não é um processo de libertação espiritual, embora com o tempo, ele passe a refletir também na nossa vida espiritual. Ele é um programa de cura nas áreas emocionais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você sente uma dor de cabeça, você toma que remédio? Provavelmente você vai tomar um remédio para dor de cabeça. Mas, e quando essa dor de cabeça não passa, o que você faz? Bom, quando a gente tem uma dor, os médicos dizem que a gente não pode se automedicar, mas geralmente a gente se automedica. A gente vai lá e toma um remédio, eu tô com uma dor de cabeça. Vou tomar, por exemplo, uma dipirona para passar a dor de cabeça. Mas e quando essa dor de cabeça, a origem dela não está na cabeça, está em outro lugar? O que vai acontecer? Esse remédio que você está tomando não vai fazer efeito.
a dor de cabeça não vai passar, porque a origem dela não está na cabeça, está em outro local. E é justamente isso que a gente fala no 30 Semanas a respeito da dor emocional. A dor emocional, ela tem a sua origem. Muitas vezes a dor emocional, muitas pessoas fazem tratamentos alternativos, tomam remédios e não passa. Por quê? Porque essa dor, a origem dela está nas emoções. E a gente fala sobre o programa 30 Semanas, trata em relação às emoções de cada um de nós. No 30 Semanas a gente tem uma máxima que fala assim: não se cura uma ferida fazendo de conta que ela não existe. Quando a gente toma um remédio que não vai direto na origem da dor, ele pode até passar por um tempo, pode até fazer um efeito, né, anestesiar a dor. Mas depois que passar esse efeito, a dor ela vai continuar, ela vai persistir. Por quê? Porque existe uma ferida ou existe algo acontecendo ali que precisa ser mais profundo para ser curado. A dor de origem emocional é muitas vezes escondida pelo nosso sistema de defesa. Nós temos um mecanismo de defesa cerebral que ele bloqueia muitas vezes traumas. Você sabia disso? Sendo assim, a raiz do problema emocional, de acordo com a visão do 30 Semanas, pode ficar encoberta por muitos e muitos anos, principalmente quando somos religiosos. Você sabia que a gente pode estar lutando contra um inimigo desconhecido dentro de nós? E por isso que muitas vezes a gente não consegue libertação ou cura nas áreas, por exemplo, do medo, do pecado, de maus hábitos e vícios. Tudo que nós somos hoje tem uma história construída por trás, desde o ventre das nossas mães. A gente fala sobre isso também no 30 Semanas. Nossa maneira de se relacionar com as pessoas, inclusive, ela foi construída. Nós aprendemos. Porque nós somos uma obra inacabada. E a gente vai continuar nesse aprendizado o resto da nossa vida. Nós dizemos no 30 Semanas que a obra só vai terminar quando Jesus voltar e nos levar. Mas nós somos todos uma obra inacabada, todos estamos em construção. Falando em obra inacabada, sobre qual estrutura nós temos edificado a nossa casa? Nesses últimos dias que a gente tem passado, eu não sei vocês, dessa crise toda, eu com 42 anos de idade, eu nunca passei por uma crise dessa. E no meu entendimento, até publiquei hoje no Facebook, que é como se Deus tivesse, o papai, né? Como se o papai estivesse pegando cada um de nós, seus filhos, e colocando no cantinho do pensamento. A gente não faz isso com uma criança? Muitas vezes, quando a criança está aprontando, ela está fazendo coisas que não deveria fazer, aí a gente vai lá como pai, pega aquela criança e fala: olha, você vai ficar aí, 5 minutos no cantinho do pensamento, para você pensar sobre o que você está fazendo. E é exatamente isso que eu vejo que Deus está fazendo conosco nesse tempo. É como se Deus estivesse nos fazendo parar e pisar no freio, e a nossa vida está muito acelerada. Prestar atenção mais para o que está acontecendo dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Porque o ministério, ele começa dentro da casa, ele começa dentro da nossa família. Seja essa casa física ou espiritual. Tem uma frase também que eu gosto muito, se eu não me engano é o apóstolo Luiz Hermínio que fala, que a crise revela o nosso caráter. Exatamente nesses tempos que a gente tem passado, quantas coisas a gente não tem visto? Eu mesmo tenho entrado nas redes sociais, que eu trabalho muito com rede social também ultimamente, mas às vezes dá vontade de nem entrar, porque são tantas barbaridades que a gente tem visto. Mas o que tem acontecido? É justamente na crise que o nosso caráter, o que está dentro do nosso coração, o que está dentro da nossa mente, que vai sair para fora, que vai ser revelado. Vai ser revelado onde os nossos corações e mentes estão seguros e firmados, justamente nas crises. E nós aprendemos no 30 Semanas que quem tem a paternidade em Deus, assumida, bem resolvida, entrega e confia o controle de tudo nas mãos dele. A gente pode até sentir medo,
também sinto medo do que está acontecendo. Mas nós sabemos que o Pai está no controle de todas as coisas. Nós somos humanos, nós choramos, nós nos entristecemos pelas pessoas que estão sendo assoladas, por toda essa enfermidade. Mas nós esperamos em Deus, a nossa esperança está no Senhor. E tem uma música também, no 30 Semanas. O 30 Semanas ele tem uma playlist de louvores, todos direcionados, voltados para cada temática que a gente faz. São 8 decisões. E tem uma música que desde o ano passado me chama muita atenção, que o título dela é Aonde Está Deus? E a letra dela é muito reflexiva, nos leva a fazer uma reflexão sobre nós mesmos, porque falar do outro é muito fácil. Difícil é a gente olhar para dentro de cada um de nós e ver, né? Enxergar quem realmente nós somos. E aí nessa letra, ela retrata exatamente os sintomas de uma pessoa que vive guiada pela orfandade espiritual. Você já ouviu falar sobre isso? Orfandade espiritual? E também essa pessoa é guiada pelas feridas emocionais. Uma pessoa que é guiada pela orfandade espiritual e pelas feridas emocionais, ela apresenta muitas vezes um coração duro, coração de pedra, alma cheia de orgulho, sentimento de abandono, vazio existencial. Por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Vida sem propósito, falta de perdão, falta de empatia, falta de amor a Deus, falta de amor ao próximo e falta de amor por si mesmo. Isso é independente da religião, não estamos falando de religião aqui, nós estamos falando de caráter. Independente de quanto tempo que se tenha de igreja. Eu, quando comecei a fazer o 30 Semanas, eu já tenho uma caminhada de vida cristã aí desde os meus 14 anos, eu estou com 42, então vocês façam as contas, porque eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Mas eu tenho mais de 20 anos aí de caminhada. E foi no 30 Semanas, através dessa ferramenta do Espírito Santo de Deus, que Deus me mostrou onde estavam alguns problemas, as raízes dos problemas, que há anos eu tento me livrar deles, ser curada deles, e eu não conseguia. E foi através desse programa que Deus me mostrou, que me lembrou também que eu tenho uma natureza pecaminosa. A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós, todos. E essa natureza pecaminosa, essa carne, ela nunca morre. Ela precisa ser tratada o tempo todo. A nossa maneira de pensar, ela foi constituída lá no passado, desde a nossa infância, desde que a gente era pequenininho, principalmente até o do nascimento, dos primeiros anos até os 5, né? 5, 6, 7 anos. E toda essa maneira que foi constituída da gente pensar, ela vai refletir em nossos sentimentos e vai influenciar em nossos comportamentos até hoje. E nem sempre esses pensamentos que foram construídos lá atrás, sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre nós mesmos, quem eu sou, e sobre as pessoas, foram constituídos de uma forma correta, nem sempre. Outra máxima do 30 Semanas é: tudo sobre o que você não pode falar já está fora de controle da sua vida. A gente precisa entender uma coisa: Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. E com as pessoas também, de uma forma saudável. Desde o começo foi assim. O plano de Deus era esse. Quem que estragou tudo? Fui eu, foi você, fomos nós. E até hoje a gente estraga. É muito fácil a gente não se responsabilizar, é muito fácil a gente continuar vivendo debaixo de justificativas, dos nossos erros, das nossas falhas de caráter, jogando a responsabilidade do que somos hoje nas costas dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos líderes, dos nossos governantes, dos nossos irmãos, como fez Adão, quando ele falou assim: foi a mulher que tu me destes. No 30 Semanas, então, a gente procura destruir as justificativas. Porque enquanto a gente estiver se justificando dos nossos erros, das nossas falhas, não há cura. Não tem como Deus tratar com a gente. Nós precisamos nos responsabilizar por nossos atos.
É claro que durante um período da nossa vida, as pessoas fizeram escolhas por nós. Nossos pais ou quem cuidou de nós, seja quem for. E como seres humanos que eles são, falhos também, algumas escolhas que eles fizeram não foi a mais acertada. Mas hoje nós somos adultos. Hoje nós precisamos chamar responsabilidade para nós, dos nossos atos, admitindo que nós somos falhos também, que precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados, conforme está escrito na palavra de Deus. Em Tiago 5,16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Por que eu estou falando isso? Porque já nessa época da palavra de Deus, dos apóstolos, eles já faziam o que Freud falou que da cura pela fala. Né? Que através de fala, da gente falar, da gente confessar aquilo que está dentro da gente, nós alcançamos uma cura. E aqui em Tiago 5,16 a gente vê isso. Confessem os seus pecados uns aos outros. É isso que a gente faz no 30 semanas. A gente aprende que tudo que passamos pela vida, traumas, relacionamentos tóxicos, dependência química, pornografia e outras coisas, pode ter origem na orfandade espiritual também e nas feridas emocionais. O que faz sentido, faz todo sentido, porque somos corpo, alma e espírito. Por exemplo, você saberia dizer quais são os sinais de uma pessoa que passou por traumas na infância? Eu trouxe um texto aqui, que eu vou falar alguns dos sintomas de uma pessoa que passou por traumas na infância. E às vezes a gente nem lembra desse trauma, porque eu já falei que o nosso sistema de defesa do nosso cérebro ele bloqueia isso. Mas os sintomas estão presentes na nossa vida, até na fase adulta. Por exemplo, você sofre de ansiedade severa? Na maior parte do tempo você sente pânico e não é capaz de compreender as coisas facilmente? Você é ansioso mesmo quando não há motivo para ser? Sua mente é hiperativa e pensa demasiadamente todas as situações possíveis. Por exemplo, agora nessa situação que a gente está, né? De isolamento, de quarentena, como é que tem sido a sua reação em relação a isso? Quando você vai deitar a sua cabeça no travesseiro, você consegue dormir? Ou vem aquele turbilhão de pensamentos, aquele bombardeio e você não consegue pegar no sono? Isso chama-se ansiedade. É lógico que por conta do momento que a gente está passando, isso pode aumentar. Mas vai vendo se você se identifica. Vai vendo. Outro sintoma é quando você se conforma com as coisas onde você acha mais confortável. O que é isso, gente? Isso é a procrastinação que a gente fala no 30 semanas. Traumas de infância restringem suas emoções. Fazem você ter medo de tentar coisas novas. E aí você fica protelando, jogando para frente. Você nunca faz aquela faculdade que você queria fazer, que você tinha desejo. Nunca faz aqueles planos que você tem engavetados. Você não consegue fazer, não consegue concluir os seus planos. Então a gente fica com medo. O procrastinador, na verdade, ele tem medo de tentar fazer coisas novas. Pelo fato de suas cicatrizes e feridas serem bem profundas. Sair então da sua zona de conforto, e a gente tem uma mensagem justamente que fala sobre isso, matemática, saia da zona de conforto. Então, para o procrastinador sair da zona de conforto dele é praticamente impossível. Até mesmo a ideia de ele colocar os pés em território novo já deixa ele nervoso. Por isso ele vai se conformando. Vai se conformando até mesmo com as coisas pequenas, que não prometem um futuro melhor, contanto que você continue no seu conforto. Você permite que o medo controle a sua mente, o medo. Mas esse medo que a gente está falando não é aquele medo que nos protege, é aquele medo que nos paralisa. É um medo que faz com que a gente não enfrente os conflitos, que a gente realmente fica paralisado. Outro sintoma também
e esse eu sei bem do que eu estou falando, você tem tendência a se afastar. Você se sente seguro apenas na sua própria companhia. Se afastar do mundo exterior lhe traz conforto. Você é distante até mesmo da presença dos seus familiares. Você somente se aproxima quando precisa, e quando faz é com medo de ser julgado. Isso leva ao desenvolvimento de transtorno de ansiedade social. Outro sintoma, você desenvolve uma atitude passiva-agressiva. O que é isso? É a codependência anulativa. Outra temática que a gente trata no 30 semanas. Outra compensação que a gente trata. Uma pessoa que tem uma atitude passiva-agressiva é aquela que resiste à demanda dos outros em silêncio. Ela se anula para evitar o confronto. Você faz os outros acreditarem que você concorda, quando na verdade você não concorda. Suprimir as suas emoções é um mecanismo de defesa que você usa para evitar o confronto direto com o problema. O que vai acontecendo com essa pessoa codependente anulativa? Com o tempo, ela vai ficando ressentida e amargurada para com os outros, para com o mundo. E depois ela vai culpar essas pessoas por esses sentimentos que ela mesma desenvolveu. Outro sintoma de uma pessoa que pode ter sofrido um trauma de infância e não se lembra é a ira, irritabilidade. Você sempre fica nervoso quando enfrenta uma situação de estresse. Você frequentemente perde o controle. É porque seu corpo físico também está traumatizado e deixa você se sentindo tenso o tempo todo. Seu corpo entra num estado que a gente fala de luta ou fuga, levando você a uma situação de escolher entre brigar ou correr. Quer dizer, ou você quebra tudo ou você sai correndo da situação. Você pode não lembrar mais do trauma, mas seu corpo lembra das emoções que ele causou em você. Por isso, você sente pânico ou agitação. Então, só são alguns sintomas de uma pessoa que pode ter sofrido um trauma emocional na infância. Tá? E a gente trata dessas questões aqui no 30 Semanas. Como eu falei do trauma, durante anos da minha vida, eu venho lutando contra a depressão. E a depressão nada mais é do que o excesso de passado. Eu luto contra a depressão, a gente fala assim, né? Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a depressão, a síndrome do pânico e alguns outros traumas que eu compartilho durante as ministrações com as pessoas. Esses traumas me prendiam a pecados recorrentes. Eu, durante muito tempo na minha vida cristã, eu sempre soube que Deus é o Senhor, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso. E Ele é mesmo, né, gente? Glória a Deus. Mas enxergar Deus como meu Pai e viver isso, durante muito tempo eu não vivi. Ou eu não desfrutei o tanto que eu poderia ter desfrutado da presença de Deus como meu Pai. 30 Semanas, ele fala sobre a paternidade. 30 Semanas fala sobre filiação, identidade. 30 Semanas, ele cria um ambiente seguro de cura e poder para a gente confessar nossas falhas, nossos traumas, maus hábitos e vícios. Lembra que eu falei lá que está escrito em Tiago 5,16, que ao confessar os nossos pecados, nós somos curados. Através disso, da presença do Espírito Santo de Deus, que vai ministrando em nossos corações, durante todas as ministrações, as partilhas, nós conseguimos perdoar quem nos ofendeu, seja quem for, e não importa o que fez. É algo tão maravilhoso, tão lindo, que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Queridos, no 30 Semanas, aprendemos sobre obediência. Sabe por quê? Obediência traz proteção. E não é uma obediência qualquer, não, é uma obediência por amor a Deus. Porque a gente começa a enxergar Deus realmente como nosso Pai. A gente começa a viver um relacionamento de pai e filho. A gente não obedece mais por medo de ser castigado. Toda pessoa que tem um relacionamento saudável, seja com quem for, tem facilidade em obedecer. Porque esse relacionamento está baseado no amor, não no medo.
O medo, ele nos aprisiona. O medo, ele nos condiciona a relacionamentos codependentes. Você já ouviu falar sobre codependência impositiva? Onde nós forçamos, nós impomos as coisas para as pessoas para sermos aceitos por ela. Nós queremos estar no controle o tempo todo. Ou a codependência anulativa, que eu já citei aqui, onde a gente se anula para ser aceito. Então a gente não consegue dizer não para nada. Outra coisa que o 30 Semanas trata também é em relação à rejeição. O sentimento de rejeição. Esse sentimento, ele nos guia por caminhos ruins. Mas a aceitação de Deus por nós nos conduz a caminhos de reconciliação, a caminhos de paternidade, caminhos de identidade, segurança, direção e propósito. E para viver um propósito, nós precisamos saber quem nós somos e nós precisamos saber quem Deus é. Entenda que o seu nascimento não foi um acidente. Deus planejou você. Deus desejou o seu nascimento. Por isso que você está aqui. Deus nunca se enganou em ter criado você. Nunca. No 30 Semanas a gente aprende que, além de Jesus ser o nosso Salvador, a gente sabe que Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas ele volta os nossos olhos para o tempo que Jesus viveu antes da crucificação, o relacionamento que Ele tinha com Deus como Pai. Ele várias vezes falou, eu e o Pai somos um. Eles tinham um relacionamento tão forte, tão firme um com o outro, que isso dava segurança para Jesus concluir a obra dele, a obra que ele veio fazer aqui, a missão dele. Ele pode nos ensinar, Jesus, ele pode nos ensinar como termos um relacionamento verdadeiro de pai e filho. Ele pode nos ensinar, porque ele viveu isso aqui. Outra coisa também que Jesus fazia, várias vezes a gente vê nas passagens bíblicas que Jesus parava para escutar as pessoas. Jesus parava para ouvir o sofrimento das pessoas. Como a gente está precisando disso hoje, né? Sermos mais compreensivos, mais empáticos. Jesus nos ensina isso também. Ele parava para ouvir as pessoas, o sofrimento das pessoas. E a gente também faz isso. É um tempo que a gente fica aqui durante 1 hora de partilha, ouvindo o que cada um tem para compartilhar. Chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, como a palavra de Deus diz. Eu quero também falar uma frase muito forte aqui, que inclusive esse ano na nossa igreja, Igreja Evangélica Rio da Vida, em São Caetano do Sul, a gente tem o Ano de Amar, é o nosso tema, né, esse ano. E tem uma frase que desde a hora que eu vi a primeira vez lá no púlpito que me chamou a atenção: o amor venceu o medo. E eu separei um trecho aqui em 1 Coríntios 13, que está escrito o que é o amor de verdade. E eu vou ler, porque o amor é a marca registrada da presença do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. É o amor. É o maior de todos os dons, é o amor. Faz sentido para você tudo isso que está sendo falado aqui? Vamos ver se a gente tem amado de verdade. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Você se identificou com alguma coisa citada nessa passagem bíblica? Eu me identifiquei. Por isso eu reconheço que eu preciso de mudanças na minha vida. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. E o 30 Semanas é uma ferramenta de mudança do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E de renovação da nossa mente, da nossa maneira de pensar, de sentir e de se comportar. Nós precisamos voltar a ser igreja. Não somente ter uma igreja para frequentar,
não somente para ter simplesmente ir para um culto de domingo para cumprir uma escala, ou estar ali somente para realmente um compromisso que a gente assumiu, mas no outro domingo a gente vai faltar porque a gente não está na escala ou a gente não tem um compromisso assumido. Mas eu quero estar na casa do Pai. Esse amor que o 30 Semanas vem resgatar, de filiação, de ter o prazer de estar na casa do Pai, junto com os nossos irmãos em comunhão, coisa que a gente não está fazendo agora por conta do que está acontecendo. E a gente precisa valorizar, gente, esse tempo. Eu falo para vocês, desculpa, estou emocionada, que eu estou sentindo muita falta da casa do Pai. Eu sei que nós somos templo do Espírito Santo, mas a comunhão, um abraço, meu Deus, como tem feito falta para mim. Eu não sei para vocês, mas para mim tem feito muita falta. A gente precisa deixar de ser frequentadores de igreja e voltar a sermos pertencentes a uma família. É tempo de os corações dos pais voltarem aos seus filhos e dos corações dos filhos voltarem aos seus pais. É o tempo. Durante muito tempo, eu fiz um trabalho na Fundação Casa de evangelismo durante 9 anos. E durante esses 9 anos, eu ouvi muitas histórias. Eu parei para ouvir histórias ali de adolescentes, infratores. Eu parei para ouvir, era um tempo que eu tinha separado ali para ouvir a história de cada um deles, o sofrimento de cada um deles. E como é real, gente, a ausência da paternidade na vida das pessoas. A maioria, eu diria para vocês que 98% daqueles adolescentes, numa sala de 50, não tem os pais presentes na vida, o pai, a figura paterna. Ou tem, mas o pai, não, vamos dizer assim, não tem influência nenhuma dentro da família. É o que nós temos visto. Família adoecida, sociedade adoecida. E muitas vezes a igreja também adoece. Mas a igreja é o hospital do Senhor. A igreja é o hospital do Senhor, ela tem o médico dos médicos ali presente para nos curar, para nos sarar. Ela tem a presença do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Ela tem a presença do Pai nos esperando de braços abertos para nos receber. Esse amor que cura é o que nós queremos compartilhar. Esse amor que para ouvir o sofrimento do outro e chorar com o outro é o que nós temos aqui. É o que nós precisamos exercer como igreja. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer, tudo está no controle do Pai. A gente tem uma projeção de começar o 30 Semanas a partir de junho, mas vai depender dos acontecimentos. Mas uma coisa eu sei, que Deus te ama, que Deus me ama, que nós somos amados do Pai. E eu te convido, se assim Deus permitir, que nós façamos o ciclo a partir de junho desse ano, que você venha fazer parte do ciclo 2020 junto com a gente. Nós estamos esperando por você e o Pai está de braços abertos te esperando também. Saiba que você não é o seu pecado, você não é o seu passado, você é um filho amado de Deus. E para finalizar, eu vou ler um texto, depois eu vou fazer uma oração. Essa é uma live realmente para a gente instruir. As pessoas estão me perguntando quando é que vai começar o 30 Semanas, estavam me perguntando. Nós estamos com 70 pessoas inscritas no 30 Semanas. E vamos ter que aguardar mais um pouquinho, tá, gente? Mas vamos continuar intensificando as orações para que o nosso Deus venha agir a nosso favor. E quem sabe a gente possa aí fazer os grupos de partilha, fazer as nossas ministrações. Eu vou ler aqui um texto que eu achei muito bonito. Foi meu professor de psicologia, professor Marcos Justiniano, que escreveu e postou no Facebook. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui, finalizando essa live. Esse texto ele tem como tema, como título, Na Sala de Aula da Vida.
Nesses momentos de adversidades, contratempos, tribulações e crises, temos a oportunidade de aprender muitas lições dadas pela vida. Nesses tempos de crise, aparecem 2 tipos de alunos na sala de aula da vida. Aqueles que vão murmurar e reclamar do que está acontecendo. Estarão todos os dias, em todas as aulas, murmurando e dizendo: que aula chata, que situação difícil, que terrível, isso não acaba logo. Vão se apegar aos aspectos negativos e se abraçarão a eles de uma forma muito firme. Gerarão conflitos com as pessoas que estão à sua volta. Farão barulho com suas críticas, reclamações e insatisfações. Não ouvirão o professor e, por fim, não aprenderão nada. Outras pessoas, os bons alunos, apesar de a aula ser chata, estarão aprendendo todos os dias. Esses alunos permanecerão em silêncio e vão buscar aprender algo, apesar das circunstâncias. Essas pessoas aprenderão novas habilidades tecnológicas, farão novas interações e contatos, aprenderão a ser mais empáticos, tolerantes e compassivos. Apesar de tudo, esses alunos não vão reclamar, mas sim agradecer por muitos motivos que os fazem ser gratos. Estas pessoas estarão atentas às lições apresentadas pelo professor e procurarão compartilhar com as outras pessoas. Suas redes sociais serão cheias de palavras de conforto, ânimo e encorajamento, pois a aula é a mesma para todos. Quando a aula terminar, alguns alunos sairão tristes, amargurados, com conflitos em seus relacionamentos, entre muitos outros problemas. Receberão nota 0 da vida. Quando a aula terminar, outros alunos sairão mais fortes, mais empáticos, mais amáveis, resilientes, com estratégias de relacionamento humano e profissional. Estarão com novas habilidades e competências, receberão nota 10 da vida. Quando a aula terminar, para os maus alunos, um abraço continuará sendo um simples abraço, nada demais. Quando a aula terminar, para os bons alunos, um abraço será mais valorizado e requisitado. Um abraço será um nó que, dado por fora, desata os nós que estão por dentro. Vamos pensar nisso e vamos aprender na sala de aula da vida. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai querido, amado Deus, nós sabemos que o Senhor é um Pai que nos ama. Tu és o Deus que está presente, Senhor, em nossas vidas a todo momento. E não seria diferente nesse momento pelo qual nós estamos passando. Muitas vezes a gente não consegue entender. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle. Nós cremos que o Senhor está no controle de toda essa situação, dentro da Tua vontade permissiva. E nós sabemos também que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, que são chamados segundo o Teu propósito. Por isso, Senhor Deus, nós andamos pela fé, uma fé inteligente, uma fé consciente, porém nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos que o Senhor pode mudar toda essa situação. Nós cremos, Pai, que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso nós estamos aqui. Senhor Deus, nessa live, neste momento, compartilhando a Tua palavra, falando do Teu Espírito Santo de Deus, falando, Senhor Deus, sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou. E é nessa estrutura, Senhor, que nós queremos edificar os nossos lares, as nossas casas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós possamos aprender, tirar um aprendizado, Senhor Deus, de toda essa situação pela qual o Senhor tem nos permitido passar. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, abre as nossas mentes, Senhor Deus, os nossos corações, ó Pai. Para nós, ó Deus, tirarmos as lições necessárias para que a gente venha se arrepender dos nossos maus caminhos, para que a gente venha ser confrontado e transformado, Senhor Deus, pelo Teu amor, em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos e Te agradecemos, Senhor, nessa noite. Muito obrigada, Deus.
em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço vocês que estão aqui comigo, a Sandra, o Jardel, que está aqui também, meu marido, sempre meu apoiador, meu auxiliador, o pastor Reginaldo, que está aqui do meu lado também, sempre me auxiliando, me ajudando, a toda a equipe do 30 Semanas, linda essa equipe, que sempre me ajuda também. Muito obrigada por vocês me darem todo esse apoio. Eu agradeço muito. Sou grata a Deus pela vida de cada um da equipe. E vamos lá, vamos crer que nosso Deus está no controle de toda essa situação. Amém? Muito obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.